Boa tarde, estamos de volta em mais uma Ação e Reação. Hoje, quarta-feira, 6 de junho. Para você que está assistindo o programa de Curitiba, para o meu amigo Anderson da Mega Pesquisas, lá do Paraná, ele que torce para o Curitiba, está lá na Gélida Curitiba, né? E ele que está lá na região que tem muitos santistas, ele que torce para o Curitiba, né? Está aí vendo o programa. Para você que está nos Estados Unidos e vê pelo www.tvcomsantos.com, para você, a Mônica, que é amiga do nosso ecologista do programa, que tem que se ausentar por um período, que está vendo o programa do Rio de Janeiro. Santos está quente hoje voltou, depois de vários dias gelados e frios, hoje a Baixada Santista, um calor, um solzinho, né? Dá até para pegar uma praia para quem tem tempo, né? Então hoje, para me ajudar a fazer o programa, hoje dia 6, aniversário do Reale, vai ter um bolo aqui no final do programa, né? Tem que tomar cuidado, porque um dia que eu fiz um aniversário meu aqui, trouxe um panetone, não era aniversário, era perto de uma época natalina, eu trouxe o panetone, o Augusto comeu o panetone todo no programa aqui, ele comeu o panetone no programa, né? Depois eu tomei uma bronca da minha mãe, que eu pedi um pedaço do panetone para o Augusto, e ele me forneceu, e minha mãe falou, puxa, que feio vocês comerem o panetone no programa, né? Então, coisas do Augusto. Hoje é o aniversário do Reale, vamos ter um bolo aí, né? E temos vários temas para abordar no programa de hoje. O Billy está brigando com o Márcio França, né, o prefeito de São Vicente, que diz que não é candidato à reeleição, está brigando com o vice-governador Márcio França, um acusando o outro, uma coisa aí, ocupando uma página inteira do Jornal Tribuna, Diário do Litoral. Também o pato que retorna ao timão, o colírio das meninas. Será que vai aumentar a torcida do Corinthians, né? Era o Raí no São Paulo, né? Entendeu? O pato agora no Corinthians retornando para que a torcida feminina do Corinthians fique tranquila. Jogar bola, não sei se ele vai jogar, né? Que é bom jogador, a gente sabe que mas tem que ter compromisso, né? Entre esses assuntos da região, estamos aqui com o jornalista e também comentarista dessa casa, o nosso amigo Guto Brito. Boa tarde, Guto Brito. Boa tarde, Eduardo Filete. Boa tarde. Não vou queimar o apresentador, você ainda vai apresentar o nosso... Isso é tique de apresentador, né? O nosso segundo convidado. Boa tarde a vocês, telespectadores. Vamos comentar os problemas da região, da cidade, no seu comando sempre didático e sábio, Eduardo Filete. Que isso. E também o nosso querido advogado Danilo de Oliveira, também comentarista do programa, para ajudar a fazer o programa nessa quarta-feira. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Danilo. Agora podemos nos cumprimentar. Eu ia vir igual o Guto, assim com uma roupa social, mas como vem advogado aqui, o Aldo Santos Pinto, vem com camisa bordada aqui, Aldo tal, todo o doutor Cassione, não, o doutor Cassione já está tranquilo, mas então eu pensei que o Danilo ia vir de terno e gravata, então eu falei, vou para não ficar, mas eu vi o Danilo aqui mais à vontade. Primeira vez que você vem aqui assim no programa, né, Danilo? Sempre primeira vez. Tá de folga hoje, não? Não, gostaria. Tá só no escritório. Talvez seja uma forma de enganar a mente, né? Vindo um pouco mais à vontade, a gente engana a mente. Ou não tem que ir por fora, de repente fazer um trabalho mais no escritório, né? Exatamente. Diz que o trabalho do advogado é ingrato, né? Porque você está fazendo uma petição de alguma coisa, toca um telefone para saber daquela de um ano do ano, aí você tem que parar tudo. Daqui a pouco toca o telefone para fazer. A questão do veterinário também tem essa questão, né? O veterinário, a gente é muito acionado por telefone. O cachorro está com uma enterite, o cachorro está vomitando, o que faz e tal. E isso, logicamente, faz parte do nosso dia a dia. Mas de uma certa maneira, está dando atenção para o cachorro, toca um telefone. Aí, liga daqui a 5 minutos. Aí daqui a 5 minutos, está naquela mesma consulta, tu atende. Aí beleza, então isso de uma certa maneira também não é que ajuda, mas também de uma certa maneira atrapalha um pouco no desenvolvimento, né? De repente você está com um raciocínio numa ação criminal, tá? De repente chega a pessoa, liga querendo saber de uma ação de família, você tem que tirar daquela página do computador, salvar aquilo, entrar no processo para ver, isso é um trabalho meio complicado, tanto que eu tenho vários amigos advogados que trabalham sábado, domingo, não porque eles querem trabalhar, mas é porque eles vão no escritório e não tocam o telefone e de uma certa maneira eles ficam mais tranquilos. De madrugada, assim sábados, domingos, feriados, exatamente. Porque é quando você tem um pouco de paz para poder escrever, é isso? Exatamente. Hoje em dia, com as redes sociais, a procura pelos clientes, ela acaba, na verdade, aumentando. Além do telefone, nós temos WhatsApp, e-mails, e a gente procura, na medida do possível, por mais que a gente faça uma triagem com a secretária, dar uma atenção, porque às vezes o cliente quer falar com o advogado, quer ter uma atenção do advogado. Então, é um dos desafios da maioria dos profissionais atuais, advogado, veterinário, jornalistas, uma fonte liga, num horário
alternativo, digamos assim. Você tem que responder e-mail, você tem Facebook, você tem WhatsApp. Exatamente. Você tem várias formas de comunicação, o WhatsApp põe. Você sai daqui do programa, tem 15. Você responde. Então você fica o dia todo, né, de uma certa maneira, preso às redes sociais e também ao telefone, aos seus clientes, né? Isso é um desafio do mundo moderno, né? A gestão do tempo. Danilo, isso atrapalha ou ajuda? Mais ajuda ou atrapalha a mídia social, essa tecnologia? É preciso toda uma preparação, toda uma logística, digamos assim, para que não atrapalhe. Se você não tiver uma organização, horários pré-estabelecidos, uma agenda semanal, às vezes até mensal. Então, hoje na parte da manhã eu já organizava a minha agenda de agosto e setembro, e como professor, somos colegas na Unisanta. A gente já organiza, na verdade, pelo menos em relação às aulas, aos congressos, a agenda do segundo semestre. Processos também, né? Então exatamente palestras, invariavelmente nós se não vai cair temos palestras, né? Exatamente. Então a gente tenta evitar que os compromissos se encavalem. Lógico. Eu acho que ajuda, na termo de formação de cliente ajuda, mas a pessoa tem que se dividir, né? Porque você tem uma empresa que tem 5 médicos, mas só um responde o WhatsApp, né? Você tem empresa que tem 5 médicos, mas não dá para os 5 responder. Um é funcionário e tal. Só um que vai responder e-mail, 1 ou 2. Então acaba sobrecarregando naquilo. Se você tem gente para fazer isso que pense igual a você, né? Tem que dar aquela resposta que pense igual a você, ou a resposta não vai sair do seu jeito, né? Fora os grupos, né? Que você às vezes é colocado sem querer, às vezes você entra lá no grupo, aí você tem que ficar também. Eu não sou. Isso é o que eu sempre falo para minha esposa. Esses grupos aqui eu não pedi para entrar, me colocaram. Não, você já deixa. Né? Você sai e te colocam novamente. Mas aquele grupo de sarro, aí você põe um positivo lá, nem lê direito, e depois um dia, um domingo, quando você tem tempo, você dá uma lida para dar uma risada e tal, né? Não sobra tempo. Mas assim, não precisa você, de uma certa maneira, tá todo dia dando uma atenção para um grupo. Você vai dar atenção para o que for prioritário, né? Eu perguntei, Danilo, porque o WhatsApp, essa mídia, você consegue falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Então, de repente, isso, no caso da minha profissão, ajudou. Mas foi o que você falou, se a gente não impuser um limite, a coisa fica... Aí começa a entrar na vida privada, às vezes você está numa situação com a tua família, toca alguma coisa, às vezes você precisa atender, às vezes você pode deixar de lado. Hoje de manhã você precisou de uma foto de um evento que eu participei, eu mandei pelo WhatsApp, né? Então, assim, facilitou alguma coisa, né? Facilita. É mais rápido que por e-mail, né? As redes sociais, quando utilizadas com estratégia para finalidades profissionais, são fantásticas, são ferramentas que realmente facilitam e muito. O grande problema é que muitas pessoas ainda não sabem utilizar adequadamente, acham que qualquer tipo de opinião pode ser manifestada, sem o menor filtro, sem o menor pudor, não entendem que pelo fato de você estar online não significa que você está à disposição para atender, visualizar e responder naquele momento. Inclusive... O duro é que você está online, né? Você está online e a mulher está pensando que você está no bate-papo, né? Exatamente. Você está ali fazendo um prazo. Você está lá, mas o que você está online no WhatsApp? Entendeu? E não me atende. Não me atende, entendeu? É complicado, isso aí é complicado. Só muda endereço, né? As cobranças só muda endereço. Agora eu peguei uma boa, né? Você está aqui no WhatsApp, mas você falou que está no Filete. Eu estou no Filete, no programa do Augusto, no Ação e Reação, mas quando não está focando em mim, eu estou aqui. Até porque o Guto também faz parte dessa casa aqui e com certeza vão passar mensagem para ele. Ainda bem que o programa é ao vivo, né? Isso. Está aberto no 91598868. Mensagem para o doutor Danilo, para o jornalista Guto Brito e tal. Lei do farol aceso começa a valer nesta sexta. Guto Brito, a questão do farol aceso, né? Quem desrespeitar, uma multa de 85,13. R$ 85,13. Por um lado, eu acho positivo. Essa lei faz com que as pessoas tenham mais atenção. Acho que tudo que vier para melhorar a segurança, principalmente no trânsito, onde morre muita gente de forma besta, eu acho que é uma boa iniciativa. Já existe isso em outros países, não é nenhuma novidade lá fora, e acho só que o valor da multa é pequeno. Acho que se o valor da multa fosse maior, porque vai ter um problema, a lei agora ela vai ter de pegar, né? Para pegar, a gente sabe que no Brasil você tem que mexer no bolso do cidadão, é a parte mais sensível da gente. Isso é uma questão de educação. Você tem que formar as pessoas e criar na cabeça delas essa mentalidade. Tende a andar com a luz de alerta, independentemente se for à noite ou de dia. Tem que ligar direto. Tem que ligar. Entra no carro, ligou,
Não é o farol alto, não é o farol de milha que Eu vai naturalmente, ofuscar eu naturalmente já ando, na verdade. Eu naturalmente já ando, porque quando eu entro no meu carro já está automático, né? Já durante o dia também eu ando. Mas assim, é uma coisa que eu acostumei a andar porque é normal, entendeu? Assim, mas muitas vezes eu falo, pô, o que eu estou fazendo com o farol ligado de dia? Eu desligo. Mas assim, a maioria das vezes eu já está programado para deixar ligado. Porque se você tiver algum veículo na sua frente, se o motorista olhar pelo retrovisor, ele já vai ver o farol aceso, ele já vai ter uma atenção maior. Só quero saber a opinião do Dr. Danilo a respeito de quem vai fiscalizar, né? E também do prazo, né? Por exemplo, aqui quando pediram para parar aqui dos estacionamentos no Canal 2 aqui para melhorar a mobilidade urbana, né? Então o que acontece? Eu entendo que melhorar a mobilidade urbana passa por aí, tirar alguns estacionamentos e avenidas, mas também passa por melhorar o transporte público, e quando melhorar o transporte público não é só melhorar o ônibus, é melhorar o local que a pessoa fica quando está esperando o ônibus. Uma pessoa da idade de ouro, não pode ficar tomando sol no pescoço durante 1 hora, é ter ônibus mais regulares, é ter um aplicativo no celular e talvez no ponto, mas no ponto não dá por causa dos vândalos, né? Se destrói o VLT, que vai ajudar a população, quanto mais tiver um sistema digital no ponto. Então é culpa de nossa população mesmo que faz o sistema às vezes não vigorar corretamente, mas deveria ter um local que a pessoa pudesse saber quanto tempo vai demorar o ônibus, né? Melhorar os táxis, né? Os taxistas não querem Uber, beleza, tudo bem, mas então vamos melhorar o táxi, no dia de chuva, vamos pôr mais táxi na rua, vamos preparar melhor os taxistas para atender o turista e a população. Lógico que a maioria atende bem, mas tem aqueles que, de uma certa maneira, saem sai do eixo normal, por isso que entrou o Uber, né? O Uber só existe porque os taxistas de São Paulo deram uma brecha. Se não tivesse isso, não entraria o Uber, né? Então a gente tem que entender que eu sou contra o Uber em Santos, eu acho que tem que respeitar a lei, mas acho que o taxista também, ou diminuir o imposto de taxista, alguma coisa, para poder baratear o custo para a pessoa poder andar mais de táxi, tirar o carro da rua. Então a gente, de uma certa maneira, vai melhorando. Mas essa questão o que você acha, Danilo, dessa questão de todo mundo já é obrigado na estrada e agora todo mundo de farol baixo na cidade? A partir da próxima sexta-feira, né, o farol baixo aceso, não apenas em túneis, mesmo que iluminados, mas também nas rodovias. Como você falou, saiu de casa, ligou o farol. Essa é a grande novidade. Eu fiz a minha lição de casa, que eu tinha certeza que esse assunto seria um assunto seria abordado da nossa pauta, né? E eu vou até estender essa discussão para a questão dos radares, principalmente no município de São Paulo, onde a baixa velocidade, em algumas ruas, a velocidade máxima é de 40 km por hora, praticamente o veículo não anda, né? Então, às vezes, o pedestre ou o ciclista chegam mais rápido do que aquele que está com o seu veículo. Ou pode ser roubado também, né? Porque, de uma certa maneira, essa velocidade baixa, lá em São Paulo ficou horrível, né? Eu acho que ficou horrível. Todas as avenidas 50 por hora, isso é horrível, né? Sim, Radial Leste. Oitentinha. Noventinha. Avenida Pacaembu, ao lado do estádio 40. 40, pô, a mobilidade ficou horrível, né? Eu invariavelmente vou a São Paulo, aí o cara faz ciclovia, né? O cara faz ciclovia em tudo. Em tudo. Ciclovia ligando coisa nenhuma a nada. Quer dizer, também gastou dinheiro e tal. Agora, algumas ciclovias são boas em São Paulo e tal. Agora, 50 por hora é um absurdo, né? Então, não querendo fazer a defesa do prefeito de São Paulo, muito pelo contrário, ele segue uma tendência que é mundial, e às vezes o telespectador não sabe, foi o que o Guto colocou aqui. Existe uma tendência mundial em se cuidar, em se olhar com mais atenção para o trânsito, porque o trânsito no mundo, e principalmente no Brasil, mata e mata muito. E não são estatísticas furadas, como inclusive alguns colegas de vocês jornalistas dizem, porque às vezes a gente, para fazer média com o telespectador, fala aquilo que o telespectador quer ouvir. Porque a indústria da multa, porque não anda. Só que, de fato, esses radares com essas velocidades baixas seguem uma tendência mundial, isso tem a ver com Nações Unidas, por exemplo, com cidades resilientes, desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso vem dentro de um grande projeto, buscando também a redução de mortes, de vítimas de acidentes. Cidades que têm um transporte público que você não precisa usar o carro. Que tem gente na Europa que não quer nem ter carro. Exatamente, o cara não quer ter a bicicleta, o transporte público. Se você quiser dar um carro para ele, eu vou te dar o carro, ele não quer. Porque ele tem transporte público bom, ele tem bicicleta, ele faz tal, ele tem segurança. Então tem gente na Europa que não quer ter carro. Né? Então, agora, tem que ver aqui na condição de São Paulo se oferece um transporte público
adequada para que um advogado possa se deslocar do escritório para o fórum, do fórum para o escritório, num tempo hábil, né? Então, a medida em si, eu penso que ela é bem-vinda, apesar de que, como eu dizia, eu sofro, porque vou pelo menos 2 vezes por semana e a gente fica ali tenso, olhando para os lados, verificando alguma atitude eventualmente suspeita. Agora, a medida me parece bem-vinda, está dentro de um contexto, como eu disse, global, tem surtido efeito, mas eu quero fazer o contraponto. Com certeza. Eu fiquei raciocinando aqui, Guto, no que é que o farol baixo, durante o dia, contribui para a maior segurança do trânsito. Eu acessei o site do Planalto para verificar se havia uma exposição de motivos, né? As leis geralmente têm, pelo menos as mais importantes têm uma exposição de motivos, para verificar a justificativa dos responsáveis para essa medida. Eu confesso que eu não sei qual é a contribuição efetiva do farol baixo durante o dia para a redução de acidentes. O uso do cinto de segurança, eu sou favorável. Talvez não viu ontem, né? Só para um dia igual ontem que estava com aquela névoa, né? Que aquela condensação que ocorre com a molécula fria com o mar, né? Então teve talvez naquele dia de ontem de que teve seria bom. Mas aí nós já temos uma regra, né? No caso de neblina, sendo farol baixo, isso já tem uma orientação para que não se use farol alto, porque na verdade aquilo acaba criando um paredão e você não enxerga nada. Mas tem justificativa, Danilo? Não tem? Enfim, não sou especialista em segurança do trânsito, mas eu não vejo uma justificativa para que durante o dia, porque foi o que você colocou, Filete, nos dias com neblina, em que a visibilidade não é boa por falta de luminosidade, já existe a determinação. Então esse é o contraponto que eu faço, porque me parece uma regra sem utilidade. Aí a gente acaba caindo naquilo que eu critiquei, que é a questão da possível indústria da multa. Por isso que é importante a gente divulgar a partir de sexta-feira. Ou a indústria da lança, ou a indústria da lâmpada também? Sem falar que no nosso país, a legislação ela sofre forte influência econômica. Né? Da lâmpada de LED. Então, tem essa questão também. Lembra um pouquinho aquela caixinha de curativo que Primeiro socorro. Eu tenho até hoje no carro. Né? Acho que eu guardei e fui passando de carro para carro, né? Aquela caixinha de primeiros socorros, né? Para não jogar fora, deixei lá do lado do step. Mas que não servia para nada, a maioria não sabia utilizar aquilo e vendeu para caramba. Como o extintor de incêndio, que tem que mudar de um extintor para outro, que até tá certo a mudança. Ninguém sabe utilizar o extintor. Se pegar o carro, a pessoa vai pegar o extintor, vai até destravar o extintor. Agora, só, doutor Danilo, voltando lá na lei, eu acho que, no caso da segurança, fica mais prático para quem está querendo fazer uma ultrapassagem. Enfim, se ele tiver com o farol, acho que é mais fácil dele ser percebido por quem está à frente. Eu só vejo essa justificativa. O farol daria um pouco mais de atenção para quem está eventualmente trafegando. É que durante o dia o farol baixo, Guto, eu realmente não posso até estar errado e ninguém quer ter a razão. Eu quero ver, de repente, fazer uma experiência, quando começar a valer, ver se realmente faz alguma diferença. Indo ainda na questão do mundial, dessa redução de velocidade, eu acho que as pessoas, principalmente os gestores estrangeiros, eles pensam no macro. E acredito que redução de velocidade tem a ver com redução de ocorrências envolvendo pedestres, carros, bicicletas, motos. Isso vai impactar com certeza no custo da saúde das cidades. Sim. Né? Afastamento de emprego, né, por problema de acidente, uma pessoa ficar inválida, ter que depender do Estado para sobreviver porque não vai ter condição de trabalhar. Então, acho que eles pensam lá na frente. Então, é mais fácil a gente reduzir um pouco a velocidade aqui. Quem sabe, os estudos comprovam que essa redução acaba. São Paulo mostra isso. Mas aí, fazendo um parênteses, redução de velocidade onde precisa se reduzir velocidade. Onde tem motivo para se reduzir velocidade. Não colocar radar a esmo só para atacar a questão e não resolver a causa, que é a educação do motorista. Ele tem que prestar atenção na sinalização, nas placas, saber que ali, por exemplo, é uma curva perigosa, é um trecho sinuoso, ele tem que reduzir a velocidade, tem que ter prudência, porque ele é responsável pelo veículo em que ele está conduzindo e também pelos veículos eventuais que estejam envolvidos em algum acidente no contexto ali, ele é responsável por tudo. Eu entendo que é preciso se pensar também na questão dos horários. Em determinados horários, eu costumo voltar
tarde da noite de São Paulo e realmente 11 horas, meia-noite, você andar 40, 50 por hora, poucos veículos, você fica realmente muito preocupado. A questão da segurança. Mas ele vai a falar gente sabe que está muito complicado no estado de São Paulo, principalmente na Baixada, seria até o tema de uma outra pauta, né? Não vou queimar aqui o nosso apresentador, não vou queimar a pauta dele, mas é uma medida importante, só que carece, como toda política pública, o que falta no Brasil, de uma análise posterior à sua implantação. Entre aspas, fazendo uma comparação aqui com uma relação de consumo pós-venda, né? Então, após a implementação da política pública, vamos avaliar. E algumas coisas precisam ser revistas, como, por exemplo, a qualidade do transporte público, que precisa ser uma alternativa para um transporte mais rápido, por exemplo. E a livre concorrência, né? A gente tem na nossa região, em muitas cidades, uma empresa só que monopoliza o transporte, acaba não sendo um transporte público. Ele é um transporte gerido por uma empresa só. Público seria se houvesse uma competição de 2, 3 empresas. Eu acho que isso deveria ser repensado pelas próximas gestões, de se fatiar algumas linhas, a gente faz a concorrência para uma determinada empresa, essa empresa não pode participar de outra concorrência num outro setor. Isso pensando também na região metropolitana, porque aí você tem uma concorrência de serviços e aí a própria população vai poder escolher e até orientar os gestores. Olha, determinada empresa realmente exerce um serviço bom. Determinada empresa não serve, ônibus sujo, não respeita horário, poucos ônibus. Porque hoje você é refém, né, da situação. Você não tem para onde fugir. Ou você tem carro, ou você se sujeita a andar no ônibus que colocam para você. Na verdade, a mesa chega num consenso aqui que o farol aceso a gente vai ter que experimentar para ver, como o Guto falou, como o Danilo falou. O Danilo procurou, estudou o caso e não achou nenhuma vantagem. O Guto também não entende que tem a vantagem, mas também entende que pode ter uma vantagem no futuro, dependendo da redução de acidentes. Eu só critiquei o horário de 50 por hora, viu, o Danilo, eu também concordo na redução de acidentes. Eu concordo de ter radar, avisar. Eu só não concordo na Imigrantes, ou quando eu chego em São Paulo, que tem placa na Imigrantes, 80, 90, 100. Aí você fala, pô, mas eu estou a 100 aqui. Não, 100 é só quando você paga a placa. Então você vê o 100, o cara tem a vista boa, um jovem, né? Eu não preciso usar óculos ainda, mas vou para um jovem de 20 anos, 30 anos, vai, maduro, casado, tem filhos, foi trabalhar em São Paulo. Ele vê a placa lá, 100 km, ele vai a 100. Não, aqui é 80. É 100 quando tu passar da placa. Aí não dá, né? Aí ou como você chega em São Paulo lá, que tem um lugar que é 70 por hora, e tem 15 radares, brincando, tem 6 radares embaixo de um viaduto, e a placa só está depois a 70. Aí tu está indo a 90 e é 70. Quer dizer, você fica adivinhando. Ou você vai a 70, quando você chega em São Paulo já vai a 70 em tudo. Ou tudo, ou pelo menos quando tiver algum monstrengo, algum viaduto, alguma coisa. Depois você anda 50 em São Paulo inteiro. Então eu já adotei uma meta. Eu vou na Imigrantes, só quando eu chego em São Paulo, 70. Quando eu estou chegando em São Paulo. E quando eu chego nas avenidas, 50. Aí você não vai tomar uma multa, né? Só que assim, é complicado você ter que ficar adivinhando o que os caras vamos supor, ele põe a placa de 70, não, mas a 70 é a placa quando você passar da placa. Não dá, né, pô? A placa parece um outdoor de supermercado. Aí você vê a placa e fala, pô, 70. Não é 70. 70 aqui, era lá atrás, 70, agora já é outro. Não, era 90. 70, agora aqui, não, era 70 já era lá atrás. Não, peraí, mas eu estou aqui a 100, mas eu estou vendo a placa ali a 100. Não, é lá atrás. Aí não dá, né? Aí que é uma pegadinha, né? Nesses casos de má fé, o motorista que for prejudicado, ele tem o direito de recorrer da multa, inclusive alegando esses fatos. Induzido ao erro. A grande dificuldade muitas vezes é fazer a prova, mas você concorda que quem revisa teria que ser um conselho independente, né? Você, por exemplo, no Santos, você tem a comissão fiscal, você tem as comissões. Agora, quem revisa faz parte do sistema. Não dá, né? Aí fica meio complicado. Aí a multa é R$100. O cara toma uma multa, tu fala, é R$100. Ele vai construir um advogado, tal. Então, inibe a pessoa de fazer isso, né? Por exemplo... O molho sai mais caro que o peixe. Isso. Aí você vai ter que redigir, o cara vai pegar uma pessoa ocupada, vai ter que redigir aquilo, vai ter que estudar tal, a pessoa não tem tempo, acaba pagando, né? Então, por isso eles têm essa vantagem, como às vezes o valor não é que é pequeno, às vezes dói, mas o valor
é pequena para o cara construir um advogado. Então fica aquela... Sim, e às vezes o valor não cobre a perda de tempo que a pessoa vai ter. Isso, O que acaba prejudicando mesmo são os pontos, para quem precisa se locomover. E só pegando um gancho, né, nessa sua colocação, Filete, eu acessei também o site da Assembleia Legislativa do nosso estado e ainda não foi aprovada a lei que determina a instalação das placas de sinalização. Então veja você, na próxima sexta-feira entra em vigor essa lei que é federal, só que para as estradas do estado de São Paulo, ainda que concedidas, né, a fiscalização, a manutenção delas, a lei ainda não foi aprovada. Quer dizer, então, periga de que na próxima sexta algum telespectador nosso, porventura, se esqueça, e ele não contará com a placa informando... Mas ele já pode ser multado. Não deveria. Porque... Não vai ter um período de transição? Eu acho que deveria ter um período de transição. Então, na verdade, uma fase educativa. Essa lei, ela entraria em vigor na data da publicação. Esse artigo foi vetado, prevendo o que a gente chama de vacácio, né, um período para que as pessoas tomem conhecimento, se adaptem a essa nova lei, de 45 dias, que então terminam amanhã e na sexta-feira já passa a valer essa exigência. Mas é um absurdo, né? Porque, tipo assim, não a lei em si, mas se termina amanhã e não teve aviso nenhum, né? Quer dizer, se a pessoa... Eu particularmente, embora eu não milite nessa área especificamente, eu entendo que numa eventual multa caberia o recurso pela falta da sinalização, mas isso geraria uma grande discussão, porque nós sabemos que não se pode alegar desconhecimento da lei. Saíram nos jornais, nos grandes jornais, teve informação, mas informação do poder público não existe, né? Por aqui no Canal 2, quando pararam, ficaram uma semana avisando, passaram para todos os comerciantes aqui um papel, um panfletinho, tudo bem. Eu achei que até uma semana, tivemos outras mesas aqui que acharam que devia ser 3 meses, outro achou que devia ser 1 mês, outra, mas saíram nos jornais da região, foi falado nas rádios, distribuíram papel, panfletinhos para o comerciante, mas eu entendo que o cara que ficou viajando para os Estados Unidos ou para Sergipe 15 dias, ele não foi informado. Falou, eu vou viajar para Sergipe 15 dias de férias, não vou ler nem jornal. Só vou ler notícias nacionais. Não vou entrar no site da Tribuna, do Diário, do Jornal da Hora, do Boqueirão. Vou descansar. Ele não foi informado, parou aí, tomou multa. Embora tenha a placa, né? Mas é que a vida de hoje é tão corrida e tal. Então eu também entendo que é uma medida positiva, mas talvez deveria ter um tempo de maturação maior para não pegar as pessoas de uma certa maneira. Embora tenha placa, embora tudo isso, mas o que você acha, Brito? Eu acho que se a lei está valendo, tem que cumprir. O governo tinha que fazer uma campanha anteriormente, educando, dizendo, olha, dia tal vai começar, porque o brasileiro, a gente tem que aprender, é lei, então a gente tem que cumprir a lei. Não, estou falando do caso do Canal 2 aqui. Eles avisaram uma semana antes. Mas veja bem, Filete, eu acho que se a prefeitura fez a divulgação, foi gerou notícia, passou para a mídia, o cidadão tem que seguir. Lá fora é assim, ó, tem uma lei, meu amigo, a partir de agora você vai ter que cumprir. Porque se aí vira aquela coisa, olha, é a lei agora, mas não, mas só vai valer mesmo, você só vai ser multado daqui a 30, então espera, segura. E o que também é muito importante é que no dia que passe a valer a exigência, aquela obrigação, que exista a sinalização, ou como aqui no caso do Canal 2, agentes da CT ali presentes orientando, né? As pessoas criticam, ficaram uma semana, depois sumiram. Evidentemente que não dá para passar o resto do mês, o resto do ano, com a gente ali à disposição. Eles ficaram uma semana, dias, avisavam, os caras, isso era verdade, eles avisaram, sabem tudo que é mídia, isso a gente não pode... Passaram panfletos para todos os comerciantes, aqui no prédio da TV Com, deixaram um bolo para informar todo mundo. Na primeira semana, eles vinham aqui, deixavam um papel no carro e não multavam. Só na segunda semana. Puseram placas de 100 metros, aí não tem como, que estava bem explicado. Eu achei apenas, por exemplo, a gente não pode comentar, mas comentarista que é pré-candidato achou que tinha que ser 3 meses, o outro achou que ia ser 1 mês, mas tem opinião como o Guto, que é um jornalista também conceituado, que acha que se avisar muito, ninguém segue também. Então, vamos fazer ao contrário? Ó, a partir de amanhã, quem não estacionar no Canal 2 ganha R$100. Quem estacionar ganha? Quem não estacionar. Quem cumprir a lei vai ganhar R$100. Todo mundo ia cumprir a lei, concorda, senhores? Então... Isso é verdade. Nós vamos a um breve comercial e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem?
O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, 6 de julho, quarta-feira, aniversário do nosso amigo Reale, aqui, grande Reale aqui da TV Com. Também hoje com o Danilo de Oliveira, advogado, e com o Guto Brito, jornalista. Vamos falar dos nossos comerciais aqui primeiro, que depois o debate começa acalorado e aí fica sem tempo, né? Então vamos falar da Alzan. Ontem o Cirino que fez a propaganda da Alzan, o Cirino estava aqui com o nosso amigo Antônio Carlos da Arte, mas o Cirino falou da Alzan, falou que ele tem Alzan, o sindicato dele. Eu falei, faz a propaganda você. Então o Cirino falou, mandou um abraço para o Fábio Garibe,
Então, se você quiser falar com o Fábio Garini, 32 28 8000. Acesse o site www.ozan.com.br. Faça com mais de 500 mil pessoas na região. Plano de Assistência Familiar Ozan. Também agora um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, para o Nelson, nosso amigo Nelson, que é São Paulino. Hoje está tenso, Nelson. São Paulo nas quartas Libertadores, jogo televisionado pela nossa co-irmã TV Tribuna. E também para o Paulo, que assim como o Guto é corintiano, né? Tá aí curtindo uma boa fase do campeonato. E o Cirino. Comidas maravilhosas, né? Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta. E também em frente ao Super Centro do Boqueirão, que é o centro de compras mais antigo aqui do Brasil, né? Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, comidinhas aí para quem está no regime, para quem está igual o Guto Brito, que não precisa de regime, né? Para quem está igual o Augusto, que está magrinho agora, também não precisa de regime. Tá aí, ó, deliciosa paeja, frituras, peixes, entendeu? Coisas de tudo feito na hora. Estacionamentos no local, né? Olha lá. Então, restaurante Boqueirão Express Grill, né? Bom, voltando a falar dos temas de hoje, queria mandar um abraço aqui para o Maninho, nosso porteiro aqui da TV Com, né, maravilhoso. Para o Maninho também, que é um dos melhores síndicos aqui da região, né, que vai ter a quermesse do Maninho no dia 16 agora, a quermesse lá no edifício no Canal 1, né? Eu não posso dizer o nome do edifício, porque senão vai 1000 pessoas lá, né? Não entendeu? Pode, senão... Senão complica. Também mandar um abraço aqui para Dona Ivonete, o seu Raimundo, da Valle de Abreu, que vem ao programa todos os dias. Professor Vicente Cassione, que quando não está em outro programa, que passa nossa co-irmã Santa Cecília, né? Que também assiste o programa, né? E também para o Cirino, para o Antônio Carlos da Atmas. Não esquecendo de divulgar a Noite da Pizza. Noite da Pizza para você que gosta de uma noite bacana, com música. Atmas, entre em contato com a Atmas agora no sábado, às 8h30, das 8h30 até as 11h30, Noite da Pizza. Pizzas maravilhosas lá, como nosso amigo Antônio Carlos da Atmas. Também mandar um abraço para o Eugênio Malavase, Eugênio Carlos Malavase, que cumprimenta o Danilo, cumprimenta o doutor Aldo, que sempre vem no programa, e o Eugênio Carlos Malavase, que é nosso telespectador no programa da madrugada, né? Ele mandou um abraço para todos vocês, deve estar vendo o programa no escritório, mandou um abraço, tá? Então, um tema que nós temos que discutir agora hoje é a questão do projeto que regulamenta jogos de azar que está sendo votado no Senado. Guto Brito, sua opinião, jogos de azar em algumas cidades do Brasil. Eu sou favorável, totalmente, 100% favorável. Já devia ter sido feito isso há muito tempo. Claro que com critérios, eu acho que tem de haver a escolha das cidades que vão receber o cassino ou vão ter jogos de azar liberados. É preciso saber se essa cidade tem potencial turístico, se isso vai melhorar realmente a condição social das pessoas que mais precisam de emprego, se vai qualificar. Claro que o regramento nesse tipo de situação é muito importante. A gente lembra, por exemplo, para o telespectador entender, as cidades onde o jogo é liberado nos Estados Unidos, Las Vegas, uma cidade que foi criada no meio do deserto, justamente para se incentivar ali o povoamento da região, principalmente, e uma economia forte naquela região dos Estados Unidos. Se degringolou para crime organizado, manipulação de resultados, já é uma outra história. Mas hoje, o estado de Nevada, onde fica Las Vegas, é um estado extremamente rico por conta da arrecadação de impostos provenientes do jogo. Atlantic City, em Nova York, é uma cidade litorânea bem parecida com Santos, também tem os jogos. É verdade que o Donald Trump andou investindo em muitos cassinos lá e eles quebraram. A China tem cassinos, a Inglaterra tem cassinos, Paraguai tem cassinos. Eu não sei por que o Brasil, o Uruguai tem cassino. Eu não sei por que no Brasil, né, lembrando que os cassinos foram proibidos em 1946, eu acho que o presidente na época, o general Dutra, acordou, acho que com um resfriado, ou perdeu um dinheiro na roleta, e aí achou que deveria se acabar com jogos. Santos foi extremamente prejudicada. Nós tínhamos aqui o cassino do Parque Balneário Hotel, o cassino do Hotel Atlântico, o cassino do Morro de Santa Terezinha, o cassino do Monte Serrat, Guarujá tinha o cassino, se não me engano, do Hotel Sobre as Ondas. Eram
geradores de emprego, muito dinheiro circulava aqui, eu sou a favor. E você, Danilo, essa questão dos jogos de azar aí no Brasil, que segundo o nosso presidente interino Michel Temer e alguns congressistas, alguns senadores, ele traria dinheiro, recursos, impostos, que já tem bingo em tudo que é lugar, né? Aqui em Santos tem uns 15, né? Fecha, abre. Eu sei, a polícia de Santos é muito competente. Outro dia eu elogiei o doutor Aranha no Gonzaga pela delegacia eficiente, limpa, a delegacia da mulher. Eu não fui lá não, hein, pela delegacia da mulher, hein. Fui registrar um BOzinho de roubo digital, uma coisa, tá, não pensa que, não vou ficar falando besteira. Eu fui lá no domingo, fui muito bem atendido, já resolvi o problema, né. É uma delegacia muito limpa, com estacionamento na porta, muito bacana, né. As pessoas atendem, pelo menos no horário que eu fui, muito bem, né. Então, mas a gente sabe que tem bingo por toda a região aqui. Tem em São Paulo, tem em São Vicente. Eu, como não gosto de jogo de azar, eu não gosto. Eu fiquei uma semana em Las Vegas num congresso, eu entrava em tudo que é coisa, mas não joguei nada, não joguei nenhuma máquina. É uma coisa minha, mas como as pessoas jogam, e a pessoa de terceira idade joga, jovens jogam, é uma coisa que já tem clandestinamente. Então, por que não fazer aquilo ali para nós termos recursos para investir em educação, saúde, etc. Bom, primeiramente também um abraço ao doutor Aranha, um delegado super competente. Eu, inicialmente... E para o Eugênio Malavasi, que te mandou um abraço aí, também, né? Devolvo a gentileza ao colega, um ilustre advogado criminalista aqui de Santos, da região. Inicialmente, eu sou favorável a, pelo menos, que se discuta essa questão, essa possibilidade. Esse projeto de lei começa a ser discutido hoje, se eu não me engano, no Senado, e seriam 3 tipos de jogos de azar: cassinos, bingo e o jogo do bicho. Inclusive, o doutor Vicente Cassione tem um estudo, uma posição muito bem fundamentada sobre a necessidade de se legalizar, de se retirar da ilicitude o jogo do bicho. Não adianta o direito, a legislação querer fugir de algumas realidades. Esses jogos, cassinos, bingos, os jogos de bicho, são uma realidade. Todo mundo aqui conhece ou, eventualmente, já, pelo menos uma vez na vida, participou de algum tipo de jogo como esse. Então, num momento de crise econômica, por que não se pensar, claro que com muita seriedade, com muita cautela, como o Guto bem colocou, em legalizar esses jogos, né? Quem faz oposição fala da questão do narcotráfico por trás, da questão da lavagem de dinheiro, mas eu entendo que isso, pelo menos no primeiro momento, não seriam fatores impeditivos para que se discuta isso, né? Repito, no momento de crise a gente tem que sair um pouco daquela mesmice de reforma previdenciária, trazendo aí retrocessos sociais, com que trabalhadores percam conquistas de décadas, às vezes até de séculos. O social paga, o pato paga o prejuízo, sendo que a gente tem uma alternativa, que repito, já existe na prática, a gente sabe disso. Bingos em Santos, cassinos eu não tenho conhecimento, mas o jogo do bicho é uma realidade, é um costume, é cultural. Então, por que não contar com essa receita? Com essa tributação? E as loterias gerenciadas pelo governo, né? Exatamente, já são uma importante fonte de renda. E é um jogo de azar, né? Me parece que essa questão do vício no jogo é uma outra questão que precisaria ser olhada, mas também, num primeiro momento, não poderia impedir que a gente pelo menos pense, que a gente discuta. Eu acredito que isso deva demorar, é até importante que demore para que a gente possa discutir e para que a gente cobre a fiscalização. Repito, é muito possível que o tráfico acabe se valendo disso, a questão da lavagem do dinheiro, que para mim é um dos piores crimes. A gente vive um momento triste na Baixada Santista com o aumento de furtos, roubos, só que existem crimes tão ou até mesmo muito mais graves, como esse, como a lavagem de dinheiro, porque o impacto na sociedade é muito grande. Então isso realmente precisa ser visto, mas, e aqui não estou nem fazendo uma análise muito jurídica, estou opinando mesmo como cidadão, como pessoa, me parece que é preciso olhar sim para essa alternativa. Se for feita alguma estimativa, tenho certeza que os valores serão altíssimos e ajudariam o nosso país e determinadas regiões a sair da crise. E para Santos, que na minha opinião, e nada contra um ou outro gestor, não vou citar nomes pelo período aí de pré-campanha eleitoral, me parece que, com todo respeito àqueles que acordam cedo e trabalham por isso, o nosso turismo ainda é muito aquém, até por uma falta de um trabalho macro, um trabalho enquanto região metropolitana, que poderia envolver universidades, enfim. Talvez a aprovação dessa lei fosse o start para que se começasse a pensar no turismo
com um carinho maior, de forma, que a nossa região profissional, né? O umbigo no Guarujá, poderíamos voltar a fazer, por exemplo, construção de habitações populares, desfavelizar o Guarujá, que é a pérola do Atlântico e tal, seria uma coisa boa. Talvez um em Campos Jordão, ou talvez em outro lugar que já não tivesse tanto, que de repente Serra Negra, um lugar, um em São Paulo. E aqui mesmo na Baixada, essas casas seriam um atrativo a mais. Sim. A mais. A gente tem aqui já muitos eventos esportivos, eu até acredito que nós temos aqui uma natureza muito vasta, que até poderia ser aproveitada para alguns esportes radicais. Hoje muita gente se desloca para o interior, para a prática de alguns esportes. Enfim, seria mais um atrativo da nossa região. Parte dessa renda gerada pelos cassinos poderia ser destinada ao tratamento das pessoas que têm o vício no jogo, à segurança, para se melhorar o sistema para evitar a lavagem de dinheiro. Quer dizer, as somas arrecadadas seriam vultuosas e você poderia direcionar esse dinheiro para a saúde, para tratar as pessoas com algum tipo de distúrbio em relação ao jogo, por exemplo. Fiscalizaria-se a prostituição, que também é uma questão que permeia esse tipo de... E não se retirar apenas dinheiro do orçamento da Seguridade Social. Né? As pessoas falam, a Seguridade tem orçamento deficitário. É mentira, a gente precisa tomar cuidado com as informações que a gente compra. A Previdência não é deficitária. Né? Não, ela é superavitária, né? Existe aí para 2015 um superávit de 20 milhões. Quer dizer que você concorda com o doutor Pardal? Doutor Pardal, uma grande referência aqui na nossa região. Sempre aqui, o professor Pardal sempre vem aqui e fala que a Previdência é superavitária. Isso é tudo mentira. Ela é superavitária. É que puseram 13 milhões de pessoas que não tinham, assim, tantos direitos na Previdência. Então estourou. Isso aí tinha que ser para assistência social, né? E existe uma parcela, né, um percentual, salvo engano, de 20% desse orçamento que ele pode ser usado, a tal de desvinculação da Receita da União, DRU, que pode ser usado em outras áreas. Isso, infelizmente, é histórico no Brasil. A gente paga 20%, vai ter 1 bilhão, 20% vai para outro setor. Tá. E aí outra coisa, 20% para outro setor. E aí puseram 13 milhões de pessoas que, vamos supor, não tinham trabalhado, não sou contra, sou de, que nunca trabalharam, índios, tal. Teria que ser outro setor, não na Previdência. Sei lá, é um problema social, tal, mas você pegar da Previdência, que todo mundo contribui todo mês, pessoas lá, e você tirar 20% para outras coisas, e você colocar nesse mesmo balaio pessoas que nunca trabalharam, não estou falando que não tem direito, devem existir, você não quer que a pessoa morra de fome, mas de repente a pessoa de 105 anos, nunca trabalhou, vai lá, cadastra e recebe um dinheiro desse pool de pessoas que trabalharam, é lógico que vai dar problema, né? Sim, uma hora não existe cofre, orçamento que aguente uma torneira aberta como essa. Agora, uma questão que é importante, que eu bato muito nessa tecla, a gente ouve muito se falar em participação popular, como que a gente pode convocar, convidar, exigir, querer uma participação popular, se nem a informação que nos é passada é no mínimo confiável? Então, também me pegava recentemente nessa reflexão. Se a gente não tem, bom, eu tenho a minha convicção, mas se a população, de um modo geral, a sociedade, não tem certeza quanto ao orçamento ser superavitário ou deficitário, como que vai participar, como que vai opinar? A gente tem um sério problema no que diz respeito à transparência, mesmo com a legislação, com os portais. E só para completar, Filete, existem, eu já disse isso aqui outras vezes, estudos dos próprios auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, da Anfip. Nós temos aqui em Santos uma sede aqui do Sindifisco, também auditores muito sérios. Aqui até um abraço para os meus amigos auditores, Renato, enfim... sabe, estudos sérios e até teses de doutorado de economistas, justificando esse superávit, e aí é um problema de gestão do orçamento. Sabe aquela coisa? Joga uma rubrica para lá, traz outra para cá, e aí se demonstra um déficit que, na verdade, não existe. Sem contar que muito dinheiro aí vai para a corrupção, né? Que é um outro problema. É como você tem uma empresa com 4 sócios e um vive de férias, vive comprando BMW com o dinheiro da empresa e os outros trabalhando. Aí, os outros andando de ônibus para poder... A empresa não sobrevive com isso, né? Você der 20% de uma empresa para um lugar, colocar um monte de gente na empresa que não trabalha, fica complicado. Eu não sou contra, vê bem, deve ter motivos para o índio receber, para a pessoa que nunca trabalhou receber, assistência social, mas não pode pôr nesse grupo da Previdência, fica difícil, né? Fica mais difícil. Sim, né? É preciso se estudar aí algumas alternativas para que você não sobrecarregue
esse orçamento. E me incomoda muito, por exemplo, o discurso de que, porque o nosso trabalhador está envelhecendo. Se o nosso trabalhador envelhece e para de trabalhar, ele vai usufruir uma aposentadoria, só que aquela vaga vai ser preenchida, então teremos alguém contribuindo. Não teríamos 12 milhões de desempregados. Então, eu peço desculpas por eventual ignorância minha, mas quando você fala nessa pirâmide previdenciária, pega-se a Europa como exemplo que se inverte, repito, para mim a lógica é essa. Se eu tenho um trabalhador que se aposenta, eu tenho uma vaga no mercado de trabalho. Ela é preenchida, a arrecadação continua. Com certeza. Mas aí os gestores têm que encontrar formas e maneiras de continuar com esse mercado de trabalho aberto, né? Existem profissões que estão em vias de extinção, outras que já não existem mais, então tem que se diversificar principalmente a formação do jovem que não tem tanta condição econômica de pagar uma escola particular. Já deixo claro, sou contra a cota, eu acho que existe o pobre de todos os tipos de jeito, não é só um tipo de grupo que merece ter cota, mas eu acho que a democratização do acesso tem que ser total, porque aí você dá chances iguais para as pessoas optarem pelo que querem da vida. Bom, temos várias pautas aqui. O Caculé, presidente do Coneb em Santos, está mandando um abraço para vocês, para você, Guto, para você também, Danilo. Caculé. A Rosana de São Vicente, ela quer trazer o Zinho aqui para falar sobre seguros, o Zinho para vir aqui no programa, né? Tem um diretor que está bravo aqui com a CT, ele não colocou o nome, mas agora já se apresentou, né? Já se apresentou, ele está bravo aqui com a CT. O que aconteceu com ele? Pode falar? Pode falar. É o Alcino. Não precisa nem falar o nome dele. Qual foi o problema? Aqui eu pedi para ele pôr o nome, que senão é complicado, né? Sim. Alcino, telespectador, amigo do Romano, tá certo. Ele falou, você recorre e nunca ganha com a CT. A multa é uma vergonha. Nós vereadores não fazem nada. Radar na descida de um morro a 30 por hora é um absurdo. As empresas têm porcentagem nas multas. O Alcino tá bravo aqui. Entendeu? Eu acho que sempre o Fifi, o Antônio Carlos, ele quer resolver os problemas, né? Ele vem nos programas de rádio, televisão, quando você convida e tal. Só que os problemas são inúmeros, né? Então, essa questão, nós temos várias perguntas aqui, eu queria que vocês respondessem rápido, né? Fazer uma bate-bola. O que você acha aí do Alcino, né? Essa questão de a descida do morro a 30 por hora. Ele deve estar se referindo à descida do Morro da Nova Sintra, no Marapé. Exatamente. É aquela história que a gente estava falando do farol, a educação do motorista. É óbvio que na descida a velocidade vai aumentar do carro, né? Então, qual é a via preferencial, senhores? Vocês sabem ali do Morro do Marapé, do Morro da Nova Sintra, para quem é a preferencial? É para quem vem do morro? Não. É para quem vem de baixo. Quem está no canal. Lógico. Existiam placas de pare. Lógico. Então, a educação do motorista é que tem que vir em primeiro lugar. Isso não estava acontecendo, tanto que os acidentes foram se repetindo e a CT resolveu colocar um radar ali na descida. A CT deve ter tido os motivos dela, principalmente em relação à segurança. Se houve uma redução do número de acidentes, tem que estudar isso. Por mais que a gente sofra com uma redução brusca da velocidade numa descida, para mim a medida é louvável. É que ele acha que é muito pouco 30, é isso que ele está dizendo, que o carro tem que vir freando, tudo. Daí a importância da gente ter acesso e conhecer o estudo técnico, exatamente, né? E também dos recursos agora, da CT, o que me causa... que é aquilo que eu comentei, e não falei da CT de Santos, falei no Brasil, que quem multa é quem faz é complicado. Quem que integra a Jares, né? Que são as juntas de recursos. Quem são essas pessoas? E eu tenho uma pergunta aqui para o Fifi, provavelmente está nos assistindo, ou até mesmo você pode transmitir para ele. Ele não deve estar assistindo, mas a Secretaria de Comunicação faz a clipagem e passa para as secretarias. Muitas coisas que nós falamos aqui foram resolvidas. Por que no curvão do Cana 1, cuja velocidade era medida por um radar a 50 km por hora, e depois de um período muito grande sem acidentes, foi retirado esse radar e agora foi recolocado com 10 km a menos de limite, ou seja, antes nós tínhamos 50 e agora apenas 40. Será que nesse período aconteceram tantos acidentes assim que justifiquem? Apenas uma pergunta, lembrando que eu também parto do pressuposto, eu o conheço, de que o Fifi e toda a sua equipe é muito bem intencionada, mas isso também me causou estranheza. Cabe uma explicação, podemos fazer aqui no programa um dia tal, porque
acabou o contrato com a empresa de radar, demora para entrar uma outra empresa, e aí ficou sem radar por um período. Porque a justificativa para esse ponto, eu ouvi na época o Fifi explicando, seria praticamente a redução total dos acidentes naquele trecho. Zerado, né? Zerou. Ali tinha muito acidente. Os acidentes ali foram erradicados. E agora volta-se o radar com uma velocidade menor. Realmente ali tinha muitos acidentes, e tem até um muro, porque tinha uma senhora que morava ali em frente que não aguentava de tanto carro entrando na casa dela, de repente só de madrugada. O número de acidentes sexta e sábado à noite são os piores dias, que as pessoas às vezes tomam um pouquinho mais daquela cachaçinha, né, tal, e aí cometem irregularidades. Não pode. Queria mandar um abraço também pro meu amigo, o Anderson, quer me complicar, né? O Anderson do Paraná, ele tá de brincadeira comigo, falou para eu divulgar que ele, a mulher dele, a Tati, tem um sex shop lá na rua Tancredo Neves 270, lá em Curitiba. Tô falando, ele tem um sex shop, tá? O Tati e o Anderson, que é da Mega Pesquisas, e também tem a Mega Sex Shop, né? Tá pedindo para eu divulgar, eu tô divulgando, mas o cara quer me derrubar aqui. Daqui a pouco, vou fazer anúncio aqui, não dá, né? Entendeu? Não dá. Mas o Anderson fala do Paraná, diz que tem 30 pessoas vendo o programa lá do Paraná, então vamos dar essa colher de chá pro Anderson. Mega Sex Shop, você que está no Paraná aí, Rua Tancredo Neves, 270. Um abraço para a Nívia Cavalcante, que está vendo o programa, para o Adalberto, jornalista, que manda um abraço a todos, em especial ao Guto Brito, também jornalista do Jornal Tema, conhece o Jornal Tema, o Adalberto, que hoje faz um programa na Rádio Cacique, às 16 horas, né, um programa que fala sobre saúde. Em relação às juntas, eu sou contra a própria CT julgar os recursos que ela é envolvida. Deveria se criar uma comissão independente para que fizesse esse julgamento aí. E assim como o Alcindo, que é telespectador todo dia aqui, o Aldinei manda um abraço para todos. Eu não ia esquecer de você, Aldinei. Todo dia você manda perguntas e manda eu mandar um abraço para a esposa dele, que é a Valdirce. Não é Valdenirce, ele escreveu, não é o Valdenir, é Valdirce. Um abraço para você, Valdirce, um abraço para você, Aldinei. O Antônio Carlos Atmas também está vendo o programa, fala para a gente ir lá comer uma pizza, convida o Guto Brito, convida o Danilo. Então, vamos comer a pizza. Deu ótimo convite para todo o pessoal da TV Com aqui, pro Vitor, o Vitor não está mais aqui, né? Para a Bruna, para o Reale, para a Amanda, para a Daiane, para a Cris, para a Gisele, para a Vitória e para o William, todos vocês que fazem o programa ficar aqui maravilhoso. A Bruna também, que eu não comentei o nome dela ontem, convite para todas elas. Olha que aí já tem 50 pedaços de pizza, né? Tem 2 mesas aí. Dá 2 mesas. A Daiane come uns 20 pedaços. Ela e o marido dela, uns 20, o italiano. A Gisele é mais moderada. O Reale come uns 15, né? Magrinho come uns 15, né? Vai te dar prejuízo, hein, Antônio Carlos? Vai dar prejuízo. Se convidar o Cirino, então, não tem jeito, né? Bom, Guto, foi um prazer ter você no programa. Estamos encerrando. É sempre Eu que agradeço, Filete. Venha mais aqui para a gente bater papo sobre o que acontece em Santos. Estamos à disposição. Também o Danilo, um abraço para você. Né? Aqui, agradeço mais uma vez e mando um beijo especial para minha esposa Fabiola e para nossa filha de 5 meses, a Maria Emília. 5 meses. Bom, não sei se esqueci de falar de alguém, se eu esqueci de falar de alguém, me desculpem, que mandou WhatsApp, amanhã eu releio e comento aqui, né? A intenção é agradar a todos e o programa é feito para você, assim como a TV Com, que é uma TV que atende aos anseios da comunidade local aqui da nossa Baixada Santista. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um grande dia que vocês merecem e continue com a extensa programação da TV Com. Um abraço.